Há um mundo conspirativo e secreto que nos governa? Há um mundo de gente com solidariedades maçónicas ou religiosas que se ajudam umas às outras num caminho paralelo ao mérito para subirem na vida? Vamos tentar lançar alguma luz sobre a polémica neste templo de liberdade que é a Comissão Política. Vamos discutir abertamente se faz sentido que os titulares de cargos públicos e políticos declarem se pertencem a organizações como a maçonaria, a Opus Dei ou ao clubezinho lá do bairro. Isto é uma história. O PAN começou por propor uma declaração voluntária e este é André Silva em declarações à SIC. Do nosso ponto de vista, quem pertence a estas sociedades discretas ou secretas e não está em condições de as revelar ao público, do nosso ponto de vista, não está em condições de exercer um cargo político. Depois, o PSD foi mais longe e propôs uma declaração obrigatória. Para o deputado André Coelho Lima, vice-presidente do partido, todas as filiações devem ser conhecidas. Se achamos que é relevante saber a que organizações, sejam elas discretas, secretas ou de outra natureza, pertencem os titulares de altos cargos públicos, pois então devem inscrever todas as associações a que pertençam, desde os clubes de futebol até as associações de bairro, ou seja, qualquer uma. A maçonaria, a Opus Dei. Mas ao longo da semana, esta foi a declaração que fez mais polémica, a do advogado António Lobo Xavier, no programa da TVI Circulatura do Quadrado. Dizem que são vítimas de extorsão por serem ameaçados, fazendo isto ou entregando dinheiro e quantias e assumindo comportamentos, senão são perseguidos por uma rede maçónica que vai desde a política até às magistraturas. Estamos a gravar este podcast à hora de almoço de terça-feira, dia 23 de março, uma hora antes dos deputados chumbarem estas propostas na Comissão da Transparência na Assembleia da República. Rui Rio escreveu no Twitter que a maçonaria opõe-se com vigor e o PS obedece-lhe. E como nós não obedecemos a ninguém, vamos falar do tema na mesma. Mas por questões de transparência, posso dizer já eu que não sou maçom nem Opus Dei, sou um ateu de formação católica e a única associação a que pertenço é a SEMAFOG, a Sociedade Musical Fraternidade Operária Grandelense, a chamada música velha da minha terra, e que foi onde Zeca Afonso criou o Grândola Vila Morena. Feito o disclaimer, vamos aos convidados. E para debater este tema, convidei o Henrique Monteiro, ex-diretor do Expresso e maçom assumido. Olá, Henrique, bem-vindo ao nosso templo. Olá, boa tarde. E também o José Gomes Ferreira, diretor adjunto da SIC, autor do programa Negócios da Semana, e que é um defensor acérrimo da transparência na política. Olá, Zé, trarás com certeza luz à discussão. Vamos a ver, se não provoca uma série de reações negativas, às vezes pode acontecer. E como de costume, o meu companheiro nestas leads semanais, o David Diniz, diretor adjunto do Expresso, que é uma das colunas permanentes deste programa. Olá, David. Olá, Vítor. Eu sou o Vítor Matos. José Gomes Ferreira, começo por ti com uma questão muito simples. Porquê é que os políticos devem declarar a filiação em organizações como as maçonarias ou a Opus Dei? Vítor, eu vou dizer-te que, na minha opinião, declarar ou não declarar é relativamente neutro face ao objetivo que se quer atingir, que é evitar influências, evitar distorções, evitar ultrapassagens de pessoas que são tecnicamente ou com qualidades menos próprias para os cargos do que aqueles que acabam por ultrapassar por aí fora. Eu tenho a opinião, e digo desde já, que acho que essa declaração não vai servir para muita coisa. Agora, em relação à matéria em si, pertencer a esta ou aquela organização não é nada indiferente no que diz respeito à vida política, no que diz respeito à vida empresarial, no que diz respeito à vida profissional. E se me permites, e se tenho algum tempo, vou explicar isto. Em relação à vida política, as influências que são exercidas por organizações como a maçonaria, a Opus Dei e outras, e estou a pô-las todas em pé de igualdade, não vou dizer que uma é pior que a outra ou é melhor que a outra, porque também tem aspectos positivos, influenciam sim e provocam distorções muito grandes na vida das instituições que são geridas por pessoas que pertencem a partidos políticos, porque é esse o cerne da democracia. São eleitos e tomam conta das instituições e agora, no bom sentido, tomam conta porque lideram. E depois as práticas são influenciadas por esta pertença a certas organizações, maçonarias, Opus Dei e por aí fora, e também coloco no mesmo pé de igualdade por pessoas que são do Sporting, do Benfica e de outros clubes, que por vezes têm influências nefastas, nomeadamente em órgãos de investigação,
sobre processo e investigação e por aí fora. O que é que tu advogas? As associações existem e as pessoas não deixam de lhes pertencer. Portanto, qual é a tua... Eu não acho que seja útil fazer-se uma declaração obrigatória de pertença, porque eu, por exemplo, que pertenço à Associação Cultural de Alvarangel, que é uma terrinha ao lado da qual eu nasci, acho que isso é relativamente indiferente para a minha profissão, mas posso querer pertencer a uma... Imagina que eu pertenço a um movimento religioso, como por exemplo os Jeovás, que há colegas jornalistas que pertencem. Se eu disser publicamente que pertenço aos Jeovás, a maneira como as pessoas me vão olhar para mim já não é a mesma. E o país ganha com isso. No caso de ser uma figura da política ou uma figura pública, o país ganha com isso de perceber que o político é do Jeová ou não. Consegue perceber porque, à luz dessa pertença, consegue perceber uma série de opiniões e atitudes que ele tem. Pois, mas eu acho que aí toca na fronteira daquilo que deve ser a nossa reserva de liberdade para pertencer a uma associação ou outra. O que eu advogo é outra coisa. O que eu advogo é que as instituições de controle da vida democrática e de investigação criminal, de check and balancing, como dizem os ingleses, devem estar muito atentas para perceber se a pertença de alguém a uma organização está a influenciar no seu desempenho como profissional ou como político ou como gestor. E já vou dizer porque é que eu acho que é negativo quando essa influência acontece. Eu uma vez ouvi uma conversa e percebi qual é o efeito negativo da maçonaria na vida política nacional e na vida da gestão do país e das grandes empresas e das pequenas empresas, numa conversa de Almeida Santos na TSF, uma entrevista. Ainda era ele o Presidente da Assembleia da República. E o que é que ele disse? E Maçom Assumido foi perguntado pelo jornalista sobre... Então, mas eu sei lá uma coisa. O senhor tem um papel em que pode escolher 2 profissionais. Uma grande organização do Estado ou de uma grande empresa. Pode escolher 2 profissionais. Apresentam 2 profissionais que são, em teoria, igualmente competentes. Um que é da maçonaria e outro não é. Qual é que o senhor escolhe? E o doutor Almeida Santos disse sem hesitar, escolho o da maçonaria. E eu, nesse momento, arrepiei-me. Percebi porque é que aparecem influências nefastas desses grupos. Porque imediatamente a seguir na minha cabeça foi, afinal, quem estabelece quem é melhor dos 2 que parecem igualmente competentes não é um dado objetivo nem uma matriz objetiva, é apenas a cabeça daquele senhor que pertence à maçonaria. E a partir daí está o caldo entornado, como se costuma dizer. Deixa-me passar ao Henrique e vamos continuar a discutir. Depois já te passo a palavra. Henrique, imagino que tenhas uma opinião oposta e diferente. Presumo que penses que os maçons não devam ser obrigados ou não devam revelar a sua filiação. Eu pergunto se isso ainda faz sentido, que essa pertença seja secreta, e se estas relações especiais de solidariedade que estava a falar o José Gomes Ferreira, se são uma maneira que inquina, são uma forma de inquinar o processo de seleção meritocrática das pessoas na política e noutras funções. Vítor, eu, para fazer a minha declaração de interesses, como sou mais velho, tenho que dizer que, além da maçonaria, sou do Sporting, da SEDES, mesmo da direção, da Associação de Jornalistas Europeus, da Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos, da organização IPSS Internato de São João, da Associação Mutualista do Montepio Geral, e não sei se me esqueci de alguma coisa, e da Associação dos Antigos Alunos do Colégio Moderno, também é importante. E, portanto, quer dizer, todos nós temos aqui dimensões que não contam para o currículo e outras que contam. Por exemplo, eu fui diretor do Expresso, contratei dezenas de jornalistas e trabalhadores para a redação do Expresso. Nunca contratei um maçom. Ao contrário, o Almeida Santos pode ter dito isso. Agora, o Almeida Santos não era nem o Papa da maçonaria, nem o chefe da maçonaria, até porque não existem. E, portanto, ele podia ter essa opinião. Era uma opinião dele. Mas não há muita gente, uma opinião da maçonaria. Mas não há muita gente que tem esta atitude. Desculpa? Se não há muita gente na maçonaria e outras organizações, por exemplo, sei lá, o Opus Dei, em que têm preferência, por razões várias, de certo tipo de afinidades e solidariedades para com os seus irmãos, neste caso, se chamamos, podemos chamar irmãos. Quer dizer, eu também eu tento não fazer nenhuma discriminação positiva nem negativa. Também não vou deixar de contratar alguém porque ele pertence ao Opus Dei. Quer dizer, eu tenho muitos amigos do Opus Dei. Olha, apresentei o livro do José Maria Escrivá, foi ao Opus Dei, convidou-me para eu apresentar e eles sabem perfeitamente o que é que eu sou. Não tenho... Acho que o foco essencial
daquilo que é a maçonaria são 2, 3 palavras, que é a tolerância, o não dogmatismo e o não preconceito. E é isso que me interessa. E além da transcendência do problema, enfim, de outros problemas que são muito difíceis de estar agora aqui a utilizar. Eu devo dizer que, sobre o caso concreto, achei a frase do Lobo Xavier verdadeiramente estúpida. Mas eu posso responder assim. Admites que aquilo pode ser verdade? Admites que aquilo pode ser verdade numa loja qualquer, de uma maçonaria qualquer? Pode ser, não, uma loja, pode ser. Mas eu vou falar, se nós aqui os 4 nos declararmos maçons e começarmos a extorquir dinheiro, a maçonaria está a discutir dinheiro. Já o que é a maçonaria? Em Portugal há para aí 20 e tal lojas, como queiras chamar, organizações, se quiseres, diferentes de maçonaria. Mas quando se fala em maçonaria, toda a gente se lembra do Grande Oriente Lusitano, que é aquela que eu pertenço, porque é a maior, tem 219 anos de existência ininterrupta em Portugal e tal. Mas eu só vou dizer porque é que ela foi estúpida. Porque é a mesma coisa que eu dizer assim, eu não sei se isto é verdade, mas há advogados que fazem comentários nas televisões para beneficiar os seus clientes. Eu não sei, disseram. Quer dizer, podes crer que é verdade. E já os apanhei em muitas coisas. Zé, vamos aguentar um bocado que eu também não te interrompi. Eu convidei-vos. Sabes porquê? Porque eu sou maçom, não resisti. Eu convidei-vos para vocês discordarem, não era para concordar. Não resisti. Peço desculpa. Não, espera lá. Eu agora devo dizer uma coisa. Acho que propostas do PAN pior ainda que a do PSD. Eu acho as duas partes. Porquê? Mas a do PAN queria voluntário. Então agora repara uma coisa. Se vocês soubessem, eu não sei todos os maçons que existem no Parlamento, porque as pessoas também não se habituaram ainda a pensar na maçonaria como ela é. A maçonaria são uma série de lojas diferentes umas das outras, em que as pessoas não se conhecem todas, porque não têm esse prazer, quer dizer, não são obrigadas a conhecer-se todas. E não há um fecheiro central. Outras. E depois tem um grão-mestre que não é um papa, não é um líder, não me telefona a dizer o que é que eu devo dizer ou o que é que eu devo pensar, ou se eu devo ser a favor da eutanásia ou contra, ou se eu devo ser a favor disto ou daquilo. Pelo contrário, na maçonaria há pessoas completamente com posições opostas na política. O que interessa é que elas não tenham opostas em coisas como a ética. Eu até te vou dizer uma coisa, estive a pensar assim, qual será o problema político que nenhum maçom pode defender? O que é que será? O que é que politicamente por exemplo? Nenhum maçom pode defender? E lembrei-me de algumas coisas, mas vocês verão que são muito vagas e vocês também não defendem e não são da maçonaria. Como, por exemplo, a pena de morte. É estranho um maçom defender a pena de morte, confesso. Uma ditadura. É estranho um maçom defender uma ditadura. Isso são as coisas essenciais. O resto, de facto, é muito espiritual. Então, deixa-me passar... E porquê é que o voluntário é pior que o obrigatório? Então diz lá só que é para eu passar ao David. Não percebi? Diz que é para eu passar ao David, que ele deve estar a deliciar-se com a conversa, mas também queria que ele interviesse. Mas deixa-me só dizer isto. O voluntário é pior, porque é assim, eu não sei quantos maçons há no Parlamento, mas imaginemos que há 200, é mentira, claro, ou que só há 5, não sei, não faço a menor ideia, devo dizer que não faço a menor ideia, sei que há mais que um e menos que 230, porque há um que eu sei que é, e dos outros, quer dizer, há um que eu também sei que não é, portanto, mas se deixarmos a coisa voluntária, imagina que há 20 que dizem, sim senhora, eu pertenço à maçonaria, cai sobre eles um label e sobre os outros 210 fica a dúvida se eles não declararam, porque não eram obrigados ou porque não são. Se a questão é uma declaração obrigatória para a maçonaria, eu digo, bom, para a coisa ser justa, já nem estou a falar da constitucionalidade da proposta, porque ela não é constitucional também, mas para a coisa ser justa, então não é a maçonaria. Vocês não acreditam que os ex-alunos do Colégio Militar se ajudam uns aos outros? Eu devo dizer uma coisa, daquilo que eu conheço, é muito mais do que na maçonaria. As pessoas que fizeram a tropa juntas, as pessoas que fizeram a faculdade aos colégios juntos, as pessoas que frequentam o mesmo café,
Mas, por amor de Deus, a gente está a falar de quê? Então A gente, deixa-me... quando fala da maçonaria, acha que são o quê? Ok, então Vocês olham para mim, eu digo muitas vezes, eu sou da maçonaria, dizem assim, não, mas tu és exceção. Eu digo, mas sabes que é bom na maçonaria? Quase todos são exceção. Porque há lá uns Deixa-me passar então. Corruptos, é verdade. Deixa-me passar ao David então. David, a percepção pública de que as pessoas pertencem a estes grupos devia fazer que nós pudéssemos saber a que solidariedades pertencem, ou o tema é muito mais vasto e, se formos falar de solidariedades, elas são muitas, como o Henrique estava a dizer? Olha, é assim, eu não tenho, o Henrique vai desculpar-me, especial simpatia pela maçonaria, como não tenho pela Opus Dei, mas diria em consonância com a minha alma, também não tenho nenhuma simpatia pelos sócios do Benfica. E, portanto, é preciso recuar porque que se inventou uma coisa chamada declarações de interesses, que é onde o PAN e o PSD querem obrigar ou permitir, ou se quiseres indicar, os membros de vários tipos de associações, incluindo estas, para registarem esse seu clubismo, vamos chamar-lhe assim. As declarações de interesses servem apenas para uma coisa, para fiscalizar. Ou seja, os deputados, agora também os procuradores e juízes, os autarcas, os membros do governo, todos eles são obrigados por lei, e essa elencagem aumentou substancialmente nos últimos tempos, são obrigados a indicar uma série de coisas a que pertencem. E essa série de coisas é, por razões muito objetivas, sempre ligada a ou matérias que possam gerar conflitos de interesse, ou matérias que, sobretudo ligadas a matérias empresariais e económicas, possam gerar dúvidas sobre o seu comportamento. Portanto, quando nós temos um deputado obrigado a dizer que tem uma ligação X à empresa Y, ou à associação recreativa de qualquer coisa, ou até ao clube XPTO, isso permite a quem fiscaliza esses órgãos de soberania, esses detentores de órgãos de soberania, permite verificar se no seu comportamento diário, enquanto tal, pisam o risco. O que eu não consigo perceber é qual é a ideia, ou melhor, consigo perceber e já lá vou, qual é a ideia de juntar a isto a declaração de eu sou maçom ou sou membro da Opus Dei. E não percebo porque, evidentemente, quer a Opus Dei, quer a maçonaria, quer entidades da mesma natureza, são representativas de tudo o que é o mundo. Quer dizer, a maçonaria não é uma empresa, não é, a Opus Dei não é uma empresa, não é uma atividade económica delimitada, é um grupo onde se juntam pessoas que discutem, analisam e depois vocês dizem, mas influenciam. Admito que sim, como eu ser amigo do Vítor Matos, influencia necessariamente a minha atuação dentro do Expresso e fora dele. Agora, isso é misturar a água com o azeite. Não é possível, não tem nada a ver. É impossível de fiscalizar. Se um deputado disser eu sou maçom, eu não percebo quem é que vai fiscalizar o quê. É que nem como é que vai fiscalizar, é nem o que vai fiscalizar na sua atuação. O que é que isso significa? Que toda a gente no país vai ter de declarar se é maçom ou não é, para nós podermos cruzar a sua teia de interesses? E isto leva-me ao ponto final. É evidente que aquilo que aqui está presente, quer na proposta do PAN, quer na do PSD, eu acho-as iguais para todos os efeitos, que é puro populismo. Aquilo que ali é feito é apenas e só para deitar achas para a fogueira. Achas para a fogueira da desconfiança sobre quem lidera, quem está na política, quem tem cargos de topo, quem está em cargos de soberania. Não serve para mais nada. E servindo para isto, não serve para rigorosamente mais nada, porque ser maçom ou ser da Opus Dei é a mesma coisa que dizer o Rui Rio é muito amigo do
Vladimir Feliz do Porto, e vai daí e escolhe-o para a Câmara do Porto. Eu não vejo de resto outro motivo para que ele seja candidato à Câmara do Porto e, portanto, eu vou penalizar o Rui Rio e o Vladimir Feliz pela escolha que foi feita. Não faz nenhum sentido. Na política, as escolhas são feitas pelo eleitorado com base nos resultados feitos. Portanto, se alguém escolheu alguém para determinado cargo, porque essa pessoa também é de maçonaria como ela, essa pessoa, se fica com o incompetente a trabalhar ao seu lado, no fim quando houver eleições, no fim do seu mandato, será julgado por isso. Salvo isso, é para problema dos dois, como é problema meu e de um amigo meu que é do Sporting, se eu escolho essa pessoa porque é do Sporting, e se depois as coisas correm bem ou mal, a gente logo vê à frente. É misturar água com azeite, então, o Rio tem opções. A questão da maçonaria é uma das muitas. Há uma questão que tem a ver também com a luta interna do partido. Exatamente, porque tu lembras-te do que é que aconteceu na luta interna do PSD, não é? As acusações do Rui Rio contra, salvo erro, Luís Montenegro na altura. Luís Montenegro e o Pinto Luz eram os dois com ligações maçónicas. Porque eram da maçonaria com ligações e outro. Exato, maçom. E que faziam do PSD uma teia de influências. Mas qual teia de influência? Aquela que não é a dele. Deixa-me passar ao Zé Gomes Ferreira outra vez. Zé Gomes Ferreira, tens aqui duas opiniões diferentes. Já houve casos graves associados à maçonaria. Temos o escândalo da Universidade Moderna. Eu posso falar de mais alguns, sim. E o caso da loja Mozart, em que as pessoas se organizavam claramente para uma influência negativa e criminosa na sociedade. Quer dizer, naquilo que, se falarmos de organizações como a maçonaria ou a Opus Dei, tu achas que isto são como as outras amizades que há nos outros sítios, que as coisas são tratadas dentro da organização, fora? Como é que tu olhas para esta questão? Vou entrar em terrenos que são do Henrique Monteiro e que tem a ver com a história e com a história contemporânea de Portugal e não só, e do mundo ocidental, para dizer que nós todos temos uma dívida histórica com a maçonaria. O Henrique há de dizer isto com mais precisão que eu, mas eu atrevo-me, que é: a maçonaria teve um papel importantíssimo na implantação da República em Portugal e noutros países. Não tem nada, pá, isso é história. Henrique, espera lá, que agora interrompeste-me do alto da tua idade, maior que a minha, mas deixa-me lá acabar. Havia um sistema que era transferir o poder por via consanguínea. Eu nunca pude conceber isso como cidadão deste mundo, que é alguém que é filho de alguém recebe o poder. Epá, é a coisa mais anti-humana e mais injusta que pode haver. E a maçonaria teve um papel... Como se viu na entrevista à Oprah, do resto. Exatamente. E a maçonaria tem um papel importantíssimo em dizer: acabamos com este sistema de monarquia, vamos para uma república que tenderá a escolher os melhores. Epá, palmas, e ainda hoje nós devemos agradecer à maçonaria por ajudar nisso. Não foi só a maçonaria, mas ajudou decisivamente. Mas depois, com o correr dos anos e com esta fase atual da democracia em que vivemos, eu vi coisas inenarráveis. Vi coisas inenarráveis como um senhor que era professor do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, onde eu andei, chamado José Júlio Gonçalves, que estava a ser pago pelo Estado para dar aulas, e não dava aulas, e estava metido num gabinete a fazer a Universidade de Lusíada, fez 6 meses pago pelo Estado. Lusíada ou Moderna? Espera, Lusíada primeiro. E depois andou mais outros 6 meses a 1 ano a fazer na Universidade Moderna. É que tu és mais antigo do que eu, porque eu... Estado. És mais antigo do que eu, porque eu andava na mesma universidade e no meu tempo ele estava a fazer a Moderna. Fez a Lusíada primeiro, que foi lá ao lado na Rua da Junqueira, pago pelo Estado para estar a trabalhar num projeto privado, depois fez a Moderna, depois deu no que deu naquele projeto de poder absolutamente inenarrável, em que já queriam conquistar o poder político, influenciar o governo e por aí fora. Tudo condenável. Agora, um outro caso mais recente. Aparece um senhor contra esta história da declaração de se é da maçonaria ou não, a defender a maçonaria, está no seu papel, que se chama Fernando Lima. Eu recordo que o senhor Fernando Lima era presidente da Engil, quando encheu a Engil de papel falso, de faturas falsas, e depois, como foram apanhados, denunciámos isto jornalisticamente, e o fisco já estava em cima daquilo, a judiciário também. Este senhor, ou os senhores apanhados por esta prática, que era roubar IVA ao Estado, foram a correr pedir a 2 senhores que não devem também estar longe desta organização, chamados Figueiredo Dias e Costa Andrade, foram-lhes pedir um parecer, estavam no Supremo Tribunal Administrativo e os próprios dentro do Supremo Tribunal Administrativo, dentro do Supremo Tribunal de Justiça, apresentaram lá um parecer a dizer que não, que a empresa não podia ser julgada por burla fiscal, porque o Estado não podia ser burlado, citando textos do Ulpiano do século VI.
E eu andei muitos anos a dizer esta anedota em antena, como é que aqueles senhores, todos conjugados por causa da causa, andavam a defender-se e a defender os gestores que fizeram isto. Epá, desculpa lá, isto é altamente pernicioso. Pronto, dito isto, há um lado positivo que o Henrique já destacou e que eu tentei destacar no início desta resenha histórica, que é ajudaram-nos a viver com mais clareza e num sistema que tende a premiar o mérito, sim. O que falámos são derivas absolutamente condenáveis que não deviam ter existido, existiram, mas também acrescento imediatamente a seguir, atenção, que a Opus Dei deu cabo do BCP e nós sabemos do que estamos todos a falar, deram cabo daquilo e foi o que foi para favorecer amigos, até com créditos de favor, tudo, nós sabemos disto tudo. Portanto, a maçonaria teve derivas, mas não é a única. E agora, se me perguntarem assim, o que é mais importante? E é neste ponto que eu acho que estamos os três de acordo. Com o Henrique e com o David Diniz, que é, o que é mais importante? É declarar num papel que alguém é da maçonaria? Ou declarar num papel que alguém, como os deputados do meu país que estão sentados no Parlamento, que pertencem aos órgãos sociais de seguradoras e que, por pertencerem a órgãos sociais de seguradoras, nunca farão uma lei a obrigar as seguradoras todas a cobrir o risco da Covid, que já o deviam ter feito? Porquê é que não fazem? Porque trabalham nos órgãos sociais das seguradoras ou dão pareceres jurídicos para as seguradoras. Isso é muito mais pernicioso do que ser da maçonaria. Portanto, volto ao princípio. Não é declarar que se é da maçonaria que é necessário e que é o problema. É declarar se há negócios objetivos e económicos e financeiros e interesses dessa natureza que estão por detrás de decisões de quem ocupa os postos-chave. E aí é que eu digo que as autoridades têm que estar muito atentas. Ainda para citar um outro exemplo, de quem é do Benfica seguramente que está lá por gosto, mas há pessoas que são do Benfica que estão metidas em esquemas para ajudar outras pessoas que fizeram crimes fiscais a escapar ou que incorreram em crimes de outra natureza a escapar. O Porto a mesma coisa. Aliás, a história das suspeitas em relação aos dirigentes do Porto e ao Porto como clube de futebol são muitas e variadas e quase todas ficaram pelo caminho nos anos 90? Na investigação porque os dirigentes do Porto almoçavam e jantavam com os procuradores que estão na região norte e iam aos melhores restaurantes todos juntos. Então, e não só as pessoas do Ministério Público, como juízes e como pessoas do fisco. Então, antes de passarmos ao Henrique, outra vez eu vou pôr este som do que Marcos Mendes disse na SIC este domingo. Eu sou mais a favor de que as pessoas tomem a iniciativa. Mas o que eu acho, basicamente, é o seguinte. Estes dois projetos têm um grande mérito. A de colocar o dedo na ferida. E qual é o dedo na ferida? Acho que pessoas que legitimamente pertencem, por exemplo, à maçonaria, que é uma organização considerada secreta ou discreta, como agora se diz, eu acho que essas pessoas deviam tomar a iniciativa de dizer que pertencem à maçonaria quando vão assumir cargos políticos. Sim. Em primeiro lugar, uma questão de princípio. Em pleno século XXI, em liberdade e em democracia, não é em ditadura, eu acho que não faz sentido nenhum haver organizações que continuam a ser secretas ou discretas. Vai dar, basicamente, ao mesmo. E acho que esse secretismo só gera suspeitas. E isso, em primeiro lugar, é mau para a própria organização. Acho que devia ser a própria maçonaria, em primeiro lugar, interessada em quê? Transparência. Segundo, quais são as suspeitas? Vamos ser francos. O que é que se diz habitualmente? O que é que se diz quando se fala destas matérias da maçonaria? Ser da maçonaria é bom para subir na política, é bom, tem ajudas para ter um cargo mais elevado. No outro plano, o que é que se diz? Entra-se para a maçonaria porque tem-se mais influência para fazer negócios. É mais fácil fazer negócios. Há ali uma solidariedade forte. Ou seja, qual é a especulação que existe? A especulação é que a maçonaria é uma espécie de elevador político ou de elevador empresarial. Isto é bom, não é péssimo. E mais. E, por exemplo, na justiça, ninguém quer falar disso. A justiça é mais complicada. Ainda é mais delicada, porque na maçonaria há duas questões. Há, desde logo, uma relação hierárquica e há um dever muito forte de solidariedade entre os seus membros. Pois. Aplicando estes princípios de solidariedade e hierarquia na justiça, coloco apenas esta questão aqui. Imagine-se um juiz que é da maçonaria e que está a julgar alguém que também é da maçonaria. Ele deve obediência a quem? À lei ou à maçonaria? Henrique, o que é que tu tens a dizer em relação a estas questões que o Zé Gomes disse e também em relação a esta acusação que o Marcos Mendes faz de, eventualmente, juízes favorecerem irmãos maçons?
Vítor, primeira coisa, a maçonaria não tem nada a ver com a República. Alguns maçons têm a ver com a República. Cada maçom fala por si e age por si. Há uma infiltração na maçonaria por parte da Carbonária, e esses sim eram republicanos, e esses sim andaram, Machado Santos, desde logo, andaram ali na rotunda e com tiros e com isso tudo, mas se há associação que tem monárquicos é a maçonaria ainda hoje. Na maçonaria há dezenas, centenas de monárquicos. Quer dizer, a maçonaria não define qualquer regime político desde que ele seja livre. Tanto lhe faz que seja monárquico, como republicano, como outra coisa qualquer. Apesar de tudo o que disse o Zé Gomes, e que eu pessoalmente também concordo, que eu também sou mais republicano que monárquico, mas não, como a Revolução Francesa, é outro bonito que a maçonaria tem a ver com a Revolução Francesa. A Revolução Francesa partiu a maçonaria francesa a meio, não é? O vice-grão-mestre da maçonaria de França fugiu para Portugal. Casou-se com uma cadaval depois cá. Quer dizer, portanto é preciso conhecer um bocado de história. A maçonaria não tem nada a ver com 25 de Abril também, embora as pessoas todas que estavam na maçonaria na clandestinidade desejassem uma coisa como o 25 de Abril, mas contribuíram com quase nada. Pode ser que algum ou outro tenha contribuído, mas no geral não foi a maçonaria. Aliás, a gente quando fala da maçonaria fala de quê? Os exemplos que foram dados aqui pelo Zé Gomes e por ti antes daquela loja Mozart, está bem, é maçonaria, mas não é a maçonaria onde eu estou. Aliás, no auge da guerra contra a célebre loja Mozart, que também envolveu o Expresso, o diretor do Expresso era eu. Portanto, aquela pergunta de Marcos Mendes, que obediência é que a gente responde, eu digo-lhe à nossa consciência. Foi assim que eu respondi, e penso que é assim que qualquer juiz que eventualmente seja da maçonaria e que me tenha pela frente responderá. Não ao facto de eu ser maçom, mas à lei e à consciência. E devo dizer, no juramento que é feito, e na maçonaria dos poucos sítios onde os juramentos ainda são importantes, porque é uma, digamos que é uma ordem antiga. No juramento, a pessoa é informada que nada do que ali se passar irá contra as leis livremente aprovadas pelo Estado ou contra os costumes do Estado e da República. Portanto, quer dizer, desde logo, nós estamos isentos, qualquer maçom está isento de fazer qualquer coisa que não seja absolutamente legal. Quer dizer, não está isento, aliás, está obrigado a cumprir a legalidade. E posto isto, eu vou-te dizer uma coisa, eu sou totalmente favorável à transparência de que falou o Zé Gomes, até porque se houvesse transparência ele sabia que essa história que ele falou do Fernando Lima, que eu não conheço e portanto eu também não sou propriamente nem confidente nem amigo do Fernando Lima, ele é o grão-mestre da maçonaria, eu sei, mas quer dizer, não sou propriamente uma pessoa que saiba exatamente a vida toda dele para trás, sei que ele foi CEO, uma coisa qualquer da Galilei, depois do BPN ter passado para o Estado, essa parte do BPN ter passado para o Estado, mas sei muito pouco da vida dele, sei que é jurista ou advogado, mas ele teria uma surpresa, porque ele citou ali dois nomes que obviamente não são da maçonaria, o Costa Andrade e o Figueiredo Dias, acho eu, que ele imagina que aquela coisa que ele conta fosse da maçonaria. Eu sou a favor da transparência, até porque isso era bom, para se desmistificar isto. Eu penso que a maior parte da sociedade confunde uma organização que tem um segredo, mas que é um segredo que é indizível. Mas Henrique, ainda faz sentido hoje a manutenção desse segredo. Porquê? Mas a associação não é secreta, é isso que eu tinha a dizer agora. Sim, mas... É que as pessoas confundem ter um segredo com ser secreto, ou ser clandestina. A maçonaria portuguesa, o Grande Oriente Lusitano, pelo qual eu não falo em nome, mas de qual sei, tem a sua sede na Rua do Grêmio Lusitano, número 25, Lisboa, no bairro Alto.
Por isso é que se chamam os maçons de bairro alto. Se vocês acham que isto é assim clandestino... Não, mas as pessoas não gostam que se saiba que são, ou não assumem que são. Os rituais são... Muitas assumem. Estás aqui uma que assume. Sim, agora, vai chamar outro que ele também assume. Depois, se calhar, vai chamar outro e ele não é, e ele não assume. Como é que tu sabes que ele é ou não é? O problema é que nós temos o direito de assumir ou de não assumir. Isso é um problema individual. É um problema de consciência individual. Eu vou-te dizer uma coisa. Mesmo aqui no nosso jornal, houve, na altura em que eu fui nomeado diretor, quem achasse que revelar a determinadas pessoas da estrutura acionista e executiva deste jornal, que eu era da maçonaria, faria de mim para um pária. Eu, felizmente, essas pessoas sabiam todas porque eu já lhe tinha dito. Portanto, quer dizer, a questão é assim, mas eu também admito que poderia trabalhar em algum sítio onde a revelação desse facto não fosse visto com indiferença, como foi aqui, mas sim como um fator de desconfiança. Eu admito isso, não me meto nisso. Agora, posição pessoal minha, eu se fosse deputado, eu declarava a minha pertença ao Grande Oriente Lusitano. E vou-te dizer mais, declarava com orgulho e com a consciência de nunca ter prejudicado ninguém, pelo menos de forma, digamos, dolosa, por ter o querido feito, ou ter prejudicado alguma coisa no país, ou ter cometido alguma ilegalidade, que não fosse talvez o excesso de velocidade ou o parqueamento em locais menos próprios. Deixa passar, David. Já estou a dizer tudo. E, portanto, esta questão, para mim, estava resolvida. Eu declaro. Deixa passar... Agora, não acho que tenha que haver uma lei específica sobre o Opus Dei, e atenção que eu acho que sobre o Opus Dei também é uma coisa de loucos, sobre o Opus Dei ou sobre a maçonaria, porque dizer, aqueles são os suspeitos do costume. Como dizia o Humphrey Bogart, não, era o Renault, o capitão Renault, ou o Humphrey Bogart no fim do Casablanca. Prendam os suspeitos do costume. Quer dizer, também somos os suspeitos do costume. Eu vivo com isso, com ser o suspeito do costume. Deixa-me passar. David, há algumas áreas, tu achas que pode haver algumas áreas do Estado em que devia ser mais transparente, independentemente dos deputados e dos cargos políticos, este tipo de associações a que as pessoas pertençam? Portanto, nos serviços secretos já tivemos casos de maus exemplos, sei lá, serviços secretos, Forças Armadas, polícias, outras empresas do Estado. Isso faria sentido? E como é que tu comentas também o que disse tanto o José Gomes Ferreira como o Henrique Monteiro? Eu vou-te responder a isso em 2 tiros muito rápidos. A primeira é que eu acho que já há muito por onde essa transparência seja obrigatória. O que não existe no Estado português é nenhuma capacidade de fiscalização. E, portanto, pôr camadas em cima disso, quando nem aquilo que é básico o Estado português consegue garantir que é cumprido, parece-me um absurdo completo. Aliás, isto, só para dar um exemplo, a entidade da transparência, que é suposto ter nascido há ano e meio, não existe ainda, nem sequer tem, muito menos tem pessoas habilitadas para fiscalizar as milhares e milhares de páginas de informação que os deputados, autarcas, juízes, membros do governo têm de declarar hoje obrigatoriamente. Portanto, esse é o ponto 1. O ponto 2 é, eu acho que é impossível, totalmente impossível, fiscalizar uma coisa que nós temos de, obrigatoriamente, neste grau de subjetivismo, chamar defeitos de caráter. Os defeitos de caráter existem na maçonaria, como existem na Opus Dei, como existem no Sporting, o meu Sporting, o nosso Sporting Henrique, que de resto basta recuar há 3 anos para perceber o que é que eu estou a querer dizer, como existem, obviamente, nos partidos políticos, como existem em todo o lado da sociedade, porque estamos a falar de mulheres e homens. É tão simples como isto. Isto não se fiscaliza, quer dizer, ou melhor, isto não se fiscaliza a anteriori.
não é? Nós conseguimos chegar, depois de determinada pessoa cumprir um determinado tempo num cargo, conseguimos chegar a uma opinião, e eu sublinho a palavra, opinião sobre o caráter de determinada pessoa, ou se, olha, para dar o exemplo da loja Mozart e da Ongoing, quer dizer, nós percebemos isto tudo a posteriori, e aquela agremiação de potenciais criminosos, ou mesmo criminosos, tanto se podia ter formado naquela loja como se podia ter formado num clube. É completamente indiferente, porque o ponto é, um determinado grupo de pessoas com determinado caráter juntou-se para concretizar uma tentativa de assalto ao poder económico. E isto é infiscalizável. O que é que resolve pôr numa declaração de interesses se alguém pertence à loja Mozart ou não? Não resolve. Nunca resolveria. Porque, primeiro, elas não são obrigadas a pôr. Segundo, é impossível de fiscalizar. Terceiro, mesmo que se fiscalize e que se chegue à conclusão que são, faz-se o quê com a informação? Portanto, eu insisto, isto tudo para chegar ao mesmo ponto. Há determinados temas que alguns políticos acham que são de popularidade fácil. E este é claramente um deles. Há uns anos largos que não ouvíamos falar dele, o tema voltou, dá umas conversas muito bem-vindas à Comissão Política, porque, enfim, em rigor andamos todos cansados de falar de pandemia, mas a verdade é que é uma conversa que não leva rigorosamente a lado nenhum. Para terminar, José Gomes, 30 segundos. Esta conversa não leva a lado nenhum? Leva. Aliás, houve aqui um ponto de acordo que é, não adianta muito estar a obrigar as pessoas ou a convidá-las a declarar o grupo a que pertencem. E para terminar mesmo, eu vou dizer que aquilo que acontece em grandes empresas e organizações e departamentos do Estado, que é, ou és do partido que está no poder ou sais fora, podes manter o emprego, mas não riscas nada, não mandas nada, continua a ser regra no nosso país. E, portanto, ser neste momento do Partido Socialista é mais influente do que ser maçom. E às vezes é mais pernicioso no sentido de afastar os competentes que não são do Partido Socialista do que ser maçom. Portanto, acho que ser maçom, ser de uma determinada religião, ser de um determinado grupo de futebol, ser do que quer que seja, cada um tem o direito a ser, não deve ser obrigatório. As instituições que fiscalizam devem fiscalizar muito bem e perceber se sob essa capa existem interesses económicos e de outra natureza que, por um lado, trazem prejuízo económico, por outro lado, fazem preterir pessoas que são mais competentes em relação a outras que ficam no pódio e que são menos competentes. E isso sim deve ser bem fiscalizado. Muito bem. Henrique, David, para terminar. Eu posso só lembrar uma coisa que eu acho importante, que é a seguinte. A pior coisa que aconteceu com a maçonaria no mundo todo, penso eu, foi a loja P2 em Itália. Isso. Não sei se estão a recordar. Lembro-me bem. A loja P2 e o Banco Ambrosiano. Um bando de criminosos, coitados no Grande Oriente de Itália. Destruíram o Banco Ambrosiano. Exato, está bem. Na maçonaria italiana. E quando a investigação chegou à conclusão que eles estavam todos numa loja maçónica, o que é que fez? Foi pedir ao grão-mestre da maçonaria italiana que entregasse os nomes. E o grão-mestre da maçonaria italiana entregou os nomes todos. Porque o nosso primeiro dever é com a lei. E essa é a razão. Eu concordo com o David Diniz. Quer dizer, eu não me importo por nada que se saiba quem é e quem não é. Para mim já toda a gente sabe, porque eu não tenho nada a esconder, nem tenho vergonha nenhuma nisso, como já se viu. Agora, e isso quer dizer o quê? Por eu ser muito amigo do Ricardo Costa, se o Ricardo Costa me nomear para algum sítio também passa a ser. Quer dizer, o João Garcia, que toda a gente sabia, também era. O Nicolau Santos. Sabes o que é que eles tinham em comum? O Nicolau Santos, o Ricardo Costa, o João Vieira Pereira, que é o atual diretor do Expresso. Sabes o que é que tinham em comum comigo? Era ser do Sporting. Mas nunca ninguém ligou nenhuma a isso. Acho que eram por acaso. Acho que isso é de desconfiar. É desconfiar. É desconfiar. E com isto. Mas nunca ninguém disse assim: olha, o gajo de Sporting. E com isto. Havia competência, não é? Nenhum deles. Deles, isso eu posso dizer, era ou é da maçonaria. Isso podem ter a certeza. E pronto. E com isto, Henrique, vamos ao que não nos sai da cabeça. Henrique, podes começar tu com o que não te sai da cabeça. Bem, como se sabe, Portugal é um offshore para reformados ricos da Europa, que não pagam cá impostos ou pagam 10% de imposto. A Suécia decidiu acabar com isto e está há 2 anos à espera que Portugal ratifique, e agora diz que Portugal ratificando ou não, eles aprovam aquilo e isto acaba.
E a ministra das Finanças sueca, Magdalena Andersson, disse o seguinte, isto não me sai da cabeça: se um paciente sueco e um paciente português estiverem lado a lado num hospital português, o português pagou impostos pelos dois. Repara na barbaridade. E o sueco é rico, claro. Na barbaridade. Ele é social-democrata. Ganhará pelo menos 5 ou 6 vezes mais que o português. Pois. Mas o que acontece é que se é para cá não paga nada. Pois. Essa é que é. E eles é que são contra isso, e ela diz: eu não percebo como é que os portugueses aceitam isto. É uma coisa para nós refletirmos. Essa é uma boa pergunta para pensarmos. Zé Gomes, e a ti, o que é que não te sai da cabeça? Eu, por acaso, se me permites, é muito rápido. Sim. Acho que a ministra sueca não está a ver a nossa realidade. É que mais de 90% dos nossos reformados não paga qualquer tipo de IRS porque recebe menos que o ordenado mínimo na sua reforma. Alguns deles 250, 300 euros. Pronto, dito isto, não me sai da cabeça que Portugal é um offshore, não é só para estrangeiros. Portugal é um offshore para a EDP e para quem tem o poder de fazer as leis no Parlamento através de bons advogados. Sublinho, é uma offshore para a EDP. Isso é indiferente de serem maçons ou não? É para indiferente de serem do Benfica, maçons, do Sporting. Não, isto é money rolls. Isto é lobby puro e duro. A EDP faz as leis. A EDP faz um orçamento de Estado que quis que se fosse feito para não pagar o imposto de selo sobre as barragens e não só o IMI, o IMT e o IRC da venda das barragens. Portanto, é um pacote que vai em centenas de milhões de euros que estes senhores não pagam porque estão em Portugal e são eles que fazem as leis. E é isto que não me sai da cabeça. Porque os orçamentos, quando aparecem com alíneas que são dúbias, é o que interessa a estes lobbies. Estes lobbies trabalham com duas coordenadas. Apenas duas. A confusão e o aspecto contraditório das leis. Beneficia-os a eles. Porque há sempre bons advogados para interpretar e escolher a melhor leitura. 2, a passagem do tempo. Mesmo que a autoridade tributária vá fazer uma inspeção e conclua que a EDP tinha que pagar, a EDP diz que não, vão para contencioso, tem que entregar uma garantia bancária, mas tem facilidade nisso, tem muitos bancos a trabalhar com eles, e vão até ao fim no processo de recurso até chegar ao Supremo Tribunal Administrativo. Mesmo que percam, ou antes disso, já estarão a inventar, se perceberem que vão perder, já estarão a inventar um vício processual qualquer para recorrer ao Constitucional. E safam-se. É assim que funciona. Muito bem, ou muito mal, não sei. David, o que é que não te sai da cabeça? Olha, esta é a semana, é mais uma semana com uma mão cheia de candidatos autárquicos apresentados. Estamos a sensivelmente 6 meses dessas eleições importantes na nossa democracia, sempre muito importantes, até pela proximidade. E é nesta semana que nos aparece o Ministro da Administração Interna a admitir que, face à situação da pandemia, talvez fosse desejável fazermos as eleições autárquicas em 2 fins de semana consecutivos, ou seja, abrir mais um dia para votação. Não demorou 24 horas até que o Primeiro-Ministro viesse desmentiu. Eduardo Cabrita ficou sem chão, ficou também sem chão a deputada do Partido Socialista, que já se tinha disposto a preparar uma lei e entregar na Assembleia para permitir essa votação dupla. O que ficámos a saber foi que o Governo não se consegue coordenar sobre coisas básicas, nem António Costa com o seu amigo Eduardo Cabrita, e aquilo que ficámos sem saber foi, afinal, como é que nos vamos safar fazendo eleições autárquicas mais abertas, mais participadas, no momento em que a pandemia ainda não estará absolutamente controlada, e sabendo nós, e aí Eduardo Cabrita tem razão, que é muito mais difícil fazer um voto em mobilidade, porque isto implicava distribuir boletins de voto de todas as freguesias e concelhos por cada uma das mesas de voto de todo o país. Portanto, aquilo que se perspectiva é, voltando ao princípio, que daqui a 6 meses teremos eleições autárquicas, sim senhor, mas que o grau de participação não será tão alargado quanto aquilo que todos nós pretendíamos. Muito bem, David, obrigado. E a mim, resto eu, não me sai da cabeça uma resposta que o Partido Comunista deu a um artigo que eu escrevi no Expresso sobre um grupo de 5 historiadores que pediam acesso aos arquivos do partido, um acesso, quer dizer, basicamente pediam que o partido estabelecesse regras de acesso aos arquivos e, no seu comunicado, o Partido Comunista recusou as acusações de secretismo e ocultação do seu arquivo histórico, que em parte ninguém conhece e pouca gente sabe onde está, e dizendo que prosseguirá a sua orientação de prática de facultação de acesso aos arquivos, mas atenção que
esse acesso é sempre norteado pelos legítimos critérios do PCP e soberania de decisão, não ao sabor de interesses ou motivações que sejam estranhos à investigação e divulgação históricas. Pois é o PCP que decide quais são os critérios, as motivações dos historiadores que querem aceder aos artigos. Deixo só aqui para pensarmos que não dos historiadores que escreve o abaixo-assinado, um deles é Pacheco Pereira, João Madeira, Fernando Rolo, Fernando Rosas e João Arsénio Nunes, há outro historiador que é o Adelino Cunha, que é um ex-colega nosso, que basicamente nos disse que no dia em que aqueles arquivos fossem abertos, todos os livros sobre o PCP tinham que voltar a ser escritos. Esta comissão política tão animada fica aqui. Teve edição multimédia do Rubem Pereira e a ilustração é do Tiago Pereira Santos. E apesar de haver muita música maçónica de altíssima qualidade, despedimos-nos com este tema dedicado a Rui Rio, mas também aqui ao nosso camarada Henrique Monteiro, Pedro Pedreiro, de Chico Buarque. Pedro Pedreiro penseiro, esperando o trem. Manhã parece, de espera também, para o bem de quem tem bem, de quem não tem vintém. Pedro Pedreiro fica assim pensando, o tempo passa, a gente vai ficando pra trás. Esperando o sol, esperando o trem, esperando o aumento desde o ano passado para o mês que vem.